Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Artelli. Eu sou a Lídia Vasti e hoje eu venho trazer para vocês a produção dessa peça, que é uma capa para caderno universitário, com bolsos internos, fechamento em botão de imã e também esse bolso na frente que ele foi feito exclusivamente para poder colocar o planner, né, ou até um tablet. Então, vou mostrar aqui para vocês primeiro como eu faço o molde. Eu coloco o caderno bem no meio do pedaço de papel, aí o papel craft, marco bem, centralizo ele, ó, seguro a lateral para não mexer. E agora eu vou fazer a marcação vincando aonde o caderno fica. Bem ali a parte de cima, marcando bem a lateral, a parte de baixo, aonde fica a espiral, onde termina a espiral do caderno, para marcar bem no papel essa marca do caderno e fazer a medida a partir dessa marcação. Então, você vinca e é assim que você vai ter a base para o seu molde. Então, depois dessa marcação, a gente vem fazer as linhas de fato, onde vai ser o corte do molde para poder depois passar para o tecido. Então, mantendo sempre, né, a simetria, então marcar bem ali o meio, não deixar mover. A partir disso, eu vou vir com a régua e vou marcar, então, aonde ficou a marca, que originalmente é o tamanho do caderno mesmo, tanto embaixo e em cima, tá? E a lateral, né, que é a parte mais longa do caderno. Esse é o espaço que, de fato, o caderno ocupa, tá? E depois disso, eu vou acrescentar a margem de sobra ali para poder fazer a costura. Então, eu vou acrescentar 2 centímetros para cada lado, tá? Eu uso essa margem de 2 centímetros de cada lado, ampliando esse molde para poder garantir. Aí eu tô conferindo se ficou bem no esquadro, né? Então, se todas as medidas, tanto de um lado quanto do outro, estão batendo, para ter certeza que não a linha não ficou cruzada, né? Para ele ficar bem dentro do esquadro. Então, eu confiro as medidas e reforço bem a linha. Então, bateu, dá tudo certinho, cada lado tem a mesma medida, né? Um retângulo perfeito, ou mais próximo disso. E vou acrescentar agora 2 centímetros nas laterais. Tanto 2 centímetros para cima, 2 centímetros para baixo e 2 centímetros na lateral do comprimento do caderno, tá? Eu faço essa quantidade de 2 centímetros para ter uma margem de segurança, assim, e às vezes um caderno ser um pouquinho mais grosso, um pouquinho diferente, ou quando vai enchendo o caderno, às vezes vai colocando mais papéis dentro, tudo isso, para essa capa, ela vira quase uma pasta, na verdade, ó, 2 centímetros para fora, tá? Da marcação para cada lado. Então, toda a volta, agora eu vou recortar nessa margem dos 2 centímetros. Eu vou usar o cortador circular, que eu acho mais prático, tá? Para, né, principalmente linhas retas, mas você pode usar a tesoura, estilete, como você preferir. O importante é você ter uma base bem segura para usar o cortador, tá, gente? Eu faço essa forma de colocar a mão ali na frente, mas eu sei que não é o mais seguro, mas eu não consigo fazer de outra forma. Você pode ver que eu faço bem lentamente, já uso o cortador circular há muitos anos, nunca tive nenhum acidente com o cortador, mas porque eu vou ali devagarinho. No começo eu tinha bastante receio se seria um equipamento seguro. Já ouvi falar de alguns acidentes, então tome bastante cuidado com o seu material. Então, agora a gente tem o molde, a base, né, de todo o trabalho para montar essa capa pasta. O cafezinho, né, gente, que é necessário. Então, eu cortei o tecido principal e a manta, eu tô usando, na verdade, a espuma de 5 milímetros. A espuma acoplada que eu tenho usado para os meus trabalhos. Cortei e fiz um matelacê. Então, você vai ver ali que eu segui o próprio xadrez do tecido, ó. A marcação do tecido, eu fiz as linhas para compor, para até destacar o próprio desenho do tecido. Então, eu fiz um matelacê e agora eu vou fazer a medida.
tem que fazer também o bolso na frente. É nessa lateral que vai ficar o zíper, porque essa é uma peça que precisa caber um planner dentro ali. Junto com o caderno, a professora leva o seu planner para levar tudo como se fosse um documento só. Então, eu vou usar o mesmo molde. Da lateral para dentro, eu vou marcar 4 centímetros e vou dobrar, porque eu não vou cortar outro papel para fazer outro molde. Então, esse molde menor, né, feito a partir da dobra do molde maior, eu vou usar de referência para cortar o bolso, tá? Que é o bolso onde vai ser o bolso para o planner, cabe até um tablet. Como eu fiz uma emenda no meu tecido, tá vendo? Essa emenda vai ficar na parte de baixo do bolso, o bolso vai cobrir, ó. Você vai ver que eu não tinha o tecido inteiro suficiente para fazer. Então, o bolso vai ficar cobrindo a emenda. Então, é importante a gente ter esses cuidados também e fazer o melhor aproveitamento dos materiais que a gente tenha. Até para o custo não ficar tão alto, né? E a gente conseguir ter um lucro, porque vocês sabem, o material está cada dia mais caro. O tecido e espuma, pelo menos, tem aumentado bastante aqui na minha região. Então, agora eu vou usar o molde em cima desse tecido, em cima da espuma, para fazer a costurinha em toda a volta, tá? Bem certinho, e recortar tudo que sobrar. Eu faço como? Eu coloco o molde em cima do tecido e da manta que já estão feito uma telacê. Vou fixar com os alfinetes para garantir que ele não cruze, não fique torto. Eu fixo ali com os alfinetinhos e daí eu vou na máquina e passo a costura bem na beiradinha em volta do molde e recorto tudo que sobrar. Ele fica daí certinho no tamanho principal da capa, né, a parte externa. Então, agora a gente vai na máquina e faz a costurinha toda em volta da peça, fixando bem certinho e delimitando o tamanho do molde. Aqui, pessoal, é o tecido que eu vou usar para fazer o bolso na frente da peça, tá? Que também vou usar para fazer a aba. Então, pessoal, eu fiz a personalização com uma tag bordada, que eu vou deixar para colocar no final para centralizar ou posicionar ela bem onde eu acho que vai ficar legal. Não fiz direto o bordado ali na aba, para ficar mais fácil o posicionamento, tá bom? Então, ali eu peguei, a partir daquele molde que eu dobrei, né, menor, eu cortei o tecido que eu vou usar para fazer o bolso e estabilizei ela num TNT 80, para não ficar tão grosso. Você pode usar o estabilizador que você preferir. E vou usar também, para fazer o forro desse bolso, um TNT 80, para ele ficar bem firminho. É onde a gente vai colocar o zíper, ali na lateral esquerda do bolso, nesse cantinho que vem o zíper. Então, a gente vai costurar, vai virar e rebater. Vou mostrar para vocês na máquina. Então, ó, é nesse lado esquerdo que vai ser colocado o zíper, porque esse zíper ele vai ficar naquela lateralzinha da espiral do caderno, né? Então, olhando de frente é a parte esquerda. Então, o tecido ali já é estruturado no meu estruturador, que eu escolhi o TNT 80. Direito com direito, né? O zíper, passa aquela costurinha. Se você preferir, pode colocar o calcadorzinho para zíper. Eu tô usando o calcador comum. Eu quase não uso o calcador para zíper. Eu uso o calcador para zíper para colocar vivo nas peças. Quem já viu outros vídeos meus já viu isso. Agora eu venho com o forro. No caso, eu tô usando o TNT 80, mas você pode escolher o forro da sua preferência. Pode ser um tecido, né? Direito com direito sobre o zíper. E passa a costurinha ali também, fixando bem esse forro. Eu gosto de usar o TNT 80 para peças planas, assim, porque ele dá uma boa estrutura e não dá volume. Ele deixa firminho, mas fino, né? Peças que tenham que dobrar, virar, tal, daí o TNT ele amassa muito, já é um pouquinho mais difícil, daí é melhor a manta ou a espuma.
Agora eu vou rebater. Então, eu vinco bem o TNT. E agora a gente desvira, né? Coloca tudo para um lado e vamos passar a costurinha ali rebatendo para fixar o forro do lado certo e dar o acabamento externo desse zíper. Aí eu sempre coloco um ponto mais largo da minha máquina, que é o ponto 5, para ele fazer o pesponto. E passa essa costurinha de pesponto ali, que ele vai tanto fixar o forro, tudo pro lado, para esse tecido não vir para cima da grimalheira do zíper, né? E também dar o acabamento bonito ali por fora. Então, esse é o bolso. Esse tamanho desse bolso foi uma opção, né? Você pode fazer ele mais estreitinho, para ele ficar como... Agora, vamos lá montar ele, para ficar como um penal, um estojinho. Aí vai da tua preferência. Então, agora a gente vai fazer a medição dele em cima do corpo da peça toda. Então, pensar que aqui nessa lateral é onde vai ter ali a espiral do caderno, né? Então, eu coloco ali o caderno para ter uma referência até onde, com o caderno dentro, ele tendo aquele volume, né, da altura do caderno, aonde fica bom eu começar a costurar o zíper, para aonde iniciar o zíper. Então, eu coloquei o caderno ali e senti que a partir ali de uma certa altura, ele já não fica atrapalhando, né? E também vai caber o planner, que é a peça que é pedido que caiba dentro desse bolso, né? Foi feito para isso. Então, vai dar mais ou menos uns 2 a 3 centímetros para dentro, tá? Então, eu tinha fixado ali com alfinete para fazer o teste. Vou colocar um pouquinho mais para dentro, ó. Então, do meio, né, da lateral ali, dá uns 2 centímetros, de 2 a 3 centímetros para frente, eu vou fixar o zíper. Ele vai caber o planner e, ao mesmo tempo, vai dar uma distância boa da lateral ali da espiral do caderno. Isso é opcional, né? Você poderia fazer esse bolso bem para lá, poderia fazer o bolso ao contrário, né? Dividindo do meio para baixo. Então, você pode brincar com essa opção, né? Do bolso. Poderia fazer esse bolso com fechamento com botão, tanto botão imantado quanto, de repente, botão de pressão, botão Rita, velcro. Então, você pode ir variando as opções desse bolso também para ter peças aí diversificadas, personalizadas, só brincando com as opções. Esse bolso poderia ter uma aba para fechamento, né, vir por cima. São opções. Então, estou conferindo, ó, se o planner vai caber tranquilamente ali dentro, né, então, olha, do ladinho ele ficou um dedinho e meio, mais ou menos. Tranquilo, agora a gente vai fixar esse bolso nessa peça. Fazer toda a costura em volta e fazer também a costura ali no zíper. Bom, ó, vai costurando por dentro agora, para poder seguir bem certinho. E costura ali a lateralzinha do zíper, depois a gente faz o acabamento. Pois aqui em cima eu vou vir com um viés para fazer um acabamento nesse cantinho. Então, olha lá. Acabei não conseguindo gravar, perdi esse vídeo, mas eu costurei, recortei toda a volta. Vai entrar certinho a peça que precisa ali dentro. E agora eu vou colocar o viés. O viés eu vou colocar ele vai entrar por baixo do zíper, porque ficou uma beiradinha do zíper ali sem costurar, né? E viro e costuro por cima para fazer um acabamento. Aí você pode colocar uma cianinha, pode colocar uma outra fita, pode colocar um pedacinho, fazer um viezinho com o tecido que compõe a cor também do seu bolso, né? Uma cor que você acha que fique bonitinha. Pode ser até uma tira de montana, né? De um sintético. Esse acabamento você tem também diversas opções. Então, eu levantei a beiradinha do zíper, porque a costura, eu fiz uma costurinha de segurança mais perto da grimalheira. Então, ele ficou uma beiradinha do zíper que levanta ali, sabe? Não sei se vocês conseguem me entender. Então, ele tá indo por baixo do zíper. Ó, eu ergo a beiradinha do zíper e coloco o viés, aquela lateralzinha do viés por baixo do zíper. Então, eu venho, ó, levanto a beiradinha do zíper
tá? Naquela parte do tecido do nylon, sabe? O nylonzinho do zíper ali. Então, eu levanto essa beiradinha, o viés entra por baixo e eu passo uma costurinha por cima, fixando essa lateral. O viés tá aberto. Depois, eu vou vir com a costura fechando o viés por cima, para dar o acabamento daí também de pesponto e fechamento do viés. Então, aí vai depender de como que você fez essa costura, tá bom? Senão, você pode só dobrar o viés e colocar como uma fita ali por cima só para esconder o acabamento do zíper mesmo. São detalhes aí que você vai também dando o seu charme, a forma de você construir esse acabamento. Agora eu dobro, daí sim eu faço a costurinha bem na beiradinha, pertinho da grimalheira do zíper. Tá? Eu vou primeiro colocar um alfinetinho para estabilizar, para ele vir todo retinho e em nenhum momento ele passar por cima da grimalheira, não ficar tecido por cima para não enroscar o zíper. Tá? Isso a gente tem que ter muito cuidado, é muito chato o zíper que enrosca em tecido, né? Fica mastigando ali, você tem que ficar forçando, acaba até estragando o zíper e uma peça toda se perde facilmente depois, né? Perde qualidade. Então, eu vou passar essa costurinha bem rente a grimalheira agora. Essa tem que ser uma costura bem feitinha, para bem isso, para preservar o caminho que o carrinho do zíper vai passar. Já deixa aí, pessoal, né, o seu curtir, se você tá gostando, se tá sendo interessante para você essa peça, né? Comenta aí qualquer dúvida, qualquer sugestão, sempre com carinho e com respeito, né, pessoal? E também se inscreve, né? Que sempre que eu tiver um tempinho que eu consiga postar, infelizmente não é com tanta frequência quanto eu gostaria, mas conforme eu tenho disponibilidade, eu produzo alguma peça, eu faço vídeo e também, né, compartilho aqui com vocês. Então, curte, compartilha, se inscreve, comenta, faz todo aquele pacote de compartilhamento e de contribuição aí com o trabalho da gente, tá bom? Olha lá, pessoal, a capa ficou assim, olha que bonitinho, tá? Ali eu troquei a posição do zíper, eu coloquei o zíper para ele fechar em cima. Então, eu coloquei ele de baixo para cima. E dessa forma fica ali o bolso já fixado. Agora, pessoal, a gente tem que pensar na aba. A aba, eu vou fazer ela primeiro ali, ó, vou marcar, centralizar onde vai a aba. E eu vou fazer a aba com um botãozinho, o fechamento vai ser com um botão imantado. Mas você também pode usar velcro, pode usar um botão Rita, pode usar o que você tiver aí disponível. Então, eu peguei um pedacinho de manta, essa é a espuma acoplada que eu tô usando. E fiz um sanduichinho, coloquei o tecido frente e verso ali, né? Então, coloquei a espuma dentro. Tô estabilizando com os alfinetes. Como ela, diferente da manta R1 ou R2, ela não cola, para estabilizar tem que usar bastante alfinete. Mas eu já tenho bastante o hábito, já tá tranquilo. Eu vou fazer ela com 13 centímetros de largura por 15 centímetros de altura. Foi a opção, ó, 13 de largura. E vou fazer, daí a marcação de altura, ela vai ficar com uma altura de 15 centímetros. Eu achei uma aba boa pro tamanho desse caderno. Isso você pode ir testando conforme o tamanho também da sua peça. Poderia ser só uma tira, né? Um fechamento assim com uma tira, por exemplo, de uns 5, 10 centímetros, são opções para acabamento. Vou arredondar as laterais, aonde vai ser colocado os botões. Eu acho que fica mais delicado esse canto arredondado, para poder saber bem certinho o espaço. Ó. Então, arredondei todo, ficou 13 por 15. Ó, e arredondei os cantinhos. Depois a gente passa a costurinha ali e recorta todo o excesso. Mas antes a gente vai fazer a colocação do botão. Então, para reforçar como esse botão ele vai ficar pegando somente ali a parte do tecido, eu vou colocar um pedacinho de TNT 80 dobrado
na parte interna. Vou marcar 3 centímetros para dentro da aba, que vai ser aonde vão ser colocados os 2 botões. Eu já vou arredondar aqui para vocês conseguirem compreender aonde eu tô colocando os botões, tá? E para ficar mais fácil de centralizar. Então, essa parte é a parte onde vai ser fechado nas costas, né? Ele vai dar a volta e vai fechar atrás do caderno, certo? Então, aqui você visualiza, depois eu passo a costurinha para fechar todo ele certinho, mas assim já consegue visualizar, ó. Então, essa parte ali que vai por trás do caderno e fecha. Então, a gente vai marcar 3 centímetros para dentro e o meio. Marca bem certinho, ó, e marca o meio. Para vocês terem uma referência de onde marcar os botões, onde vão ser furados para colocar os botões. Então, agora eu vou marcar. Ó, e esse material vai ser ali dentro, nessa parte do tecido, para dar reforço. Porque senão o botão vai ficar apenas no tecido, só no tricoline, e é fino. Com o abre e fecha vai rasgar. Então, eu vou marcar daí agora. Eu vou colocar 2 botões para ficar mais estruturado. Então, eu vou marcar 4 centímetros para a esquerda e 4 centímetros para a direita. A partir dessa marcação ali de 3 centímetros da beirada da aba, para ele não ficar muito na beiradinha. E agora eu venho e uso a matriz ali, ó, a própria matriz do botãozinho para marcar aonde eu tenho que cortar para passar aqueles dentinhos do botão. Então, marco num lado, marco do outro e venho daí eu uso aquele desmanchador para poder, ó, tá? Ali onde vai ser colocados os botões. Conseguiram visualizar? Eu venho com o desmanchador e faço o furinho para onde vai vir a garra do botão, tá? Fica mais fácil, porque os meus botõezinhos não é aquele para colocar com a matriz. Eu comprei os botões para colocar com as garrinhas, eu acho mais fácil, apesar que eu já tenho o balancim, mas eu achei mais prático. Então, eu venho com as garrinhas do botão, passo ali nos 2 furinhos que eu acabei de fazer. E esse furinho ele passa tanto no tricoline como no TNT, olha, por baixo. E daí eu coloco a chapinha de reforço e viro as perninhas ali da garrinha, ó, para cada lado. E vou fazer isso do outro lado também. Aí eu tô colocando o macho, tá? O botãozinho que tem o pininho para fora. Olha, fica dessa forma. E vou agora fazer a rasgaçãozinha ali do outro lado, da mesma forma que eu fiz lá, seguindo a marcação já da matriz do botão. Não tem erro, tá, gente? É meio chatinho de fazer assim, tentando focar na câmera, porque eu gravo sozinha, né? Então, para conseguir mais ou menos aí centralizar e dar foco para vocês. Passo o botão, passando o botão dentro do tecido do tricoline e do TNT, que tá dando estrutura aí para esse tecido. Passou lá, coloco a chapinha de reforço e daí eu abro as perninhas do... eu abro não, né? Abro a perninha do botãozinho, né, gente? Vocês entenderam? Sem malícia aí, meu povo, ó. Que é trabalho sério. Agora eu vou passar a costurinha e tirar todas as sobrinhas ao redor para poder colocar o acabamento. Fiz o acabamento em viés, porque eu optei por não fazer o bolso de desvirar. Então, vamos marcar agora o meio. Aí, o viés, no caso, ele também tá compondo a decoração da minha peça, né? Para compor ali o acabamento do zíper, compor o acabamento da aba e a peça eu vou fechar com viés também. Mas você pode fazer a opção de costura e desvira se não quiser fazer com viés. A colocação da aba centralizada na parte frontal, ela é fixa na parte da frente, porque ela vai fechar, ela vai envolver o caderno e fechar por trás. Então, a gente passa uma costura fixando essa aba ali centralizada. Ó, ela vai fechar na frente para trás, tá bom?
Dá para fazer o contrário também, se quiser? Também dá, daí vai da forma que você tá compondo a decoração também da sua peça. Essa eu optei por fechamento ser atrás, mas é possível o fechamento também vir ao contrário. Como que eu vou fazer a marcação? Eu coloquei o caderno de referência dentro e agora eu vou arrumar. Vou testar quanto que eu quero que essa aba vá para dentro, ó. Não pode ir muito, porque senão o caderno ele fica com menos opção de espaço interno. Então, eu calculo ali o quanto eu vou colocar essa aba para dentro, ó, pensando que esse caderno vai encher, viu? Eu coloquei a mão ali dentro, para, né, simular que a gente vai colocar mais coisas dentro desse caderno ainda. Então, eu não vou repuxar muita aba para lá. Testei mais ou menos a medida que eu quero. Agora, como que eu faço a marcação da onde colocar a outra parte do botão? Olha, eu venho com o giz e eu marco com o giz o botãozinho, a pontinha do pininho do botão. Ele fica cheio do pó do giz. Coloco aonde eu quero e marco. Ele vai ficar ali a marquinha ali, ó, de giz, tá? Então, ali que eu vou colocar a outra parte, a parte da fêmea do botão imantado. Como essa parte ela já é estruturada, é mais tranquilo, porque eu não vou colocar reforço. Porque além de já ser estruturado na espuma, também tem essa proteçãozinha da chapinha, né? Essa chapinha ela ajuda bastante. Então, eu só venho, marco com a chapinha ali onde eu tenho que fazer os furos. Vou usar o furador. Da mesma forma, tô fazendo nessa posição aí com a mão meio torcida. Eu já sou canhota, para muita gente já é estranho ver um canhoto trabalhando, né? E ainda eu fiz na posição ao contrário para vocês verem o movimento que é feito ali para furar, né? Para minha mão não ficar encobrindo o vídeo. Mas deu para ver ele que furou. Vou passar o botãozinho, as garrinhas. E por baixo eu coloco a chapinha de proteção ali para evitar que se rasgue o tecido. Faço isso dos dois lados, bem tranquilo, gente. Trabalhar com esse botão, com essas garrinhas, ele é bastante prático e muito, muito resistente. Mas usem sempre essa chapinha aí de proteção, ela ajuda bastante. Vira bem, ó, a chapinha e tá tudo pronto, ó. Agora testou, é isso mesmo, tudo certo, tranquilo. Então, a maior parte já está feita, gente. Acho que ficou bem tranquilo para vocês compreenderem, né? Se fosse colocar como chama? O velcro, teria que costurar o velcro ali, né? Naquele espaço. Então, agora, a gente vai dar sequência aqui. Eu vou usar o mesmo molde, eu vou reduzir mais um pouquinho. Ele vai ficar com em torno de 16 centímetros. Para usar, tá? Ficou com 16 centímetros. Para usar o molde de referência para fazer as abas laterais, onde vai entrar o caderno, onde entram as capas do caderno ali, para ele ficar preso ali dentro. E depois também vou colocar os acabamentos. Então, com aquele molde, eu vou pegar o tecido. Aqui eu vou fazer com um tecidinho duplo, não vou colocar estruturador. Não vejo a necessidade, mas você poderia estruturar se você quisesse. E vou fazer 2 vezes, são 2 abas, a aba da esquerda e a aba da direita. Então, tá vendo ali que eu uso de referência o tamanho daquele molde que tá ali com 16 centímetros. E nessa aba, eu também vou colocar bolso. Eu optei por fazer 2 bolsinhos com plástico cristal. Na verdade, esse é o plástico translúcido. Tá? Ali em cima eu vou fazer o acabamento com o viés marrom, então eu vou cortar 2 pedacinhos de plástico que caibam ali para fazer o tamanho do bolso. Então, ele vai ficar mais ou menos com 15 centímetros de altura, tá? Eu optei por 15 centímetros de altura e tem que ter no mínimo a largura de 16 centímetros, que é a largura da aba. Tá bom? Você pode usar para fazer esse bolso também diversas opções. Pode fazer bolso com fechamento, de zíper, de botão. Pode fazer com tecido para compor a tua peça. Pode fazer com plástico cristal, o plástico, né, assim, translúcido. Pode fazer bolso só para caneta, né? Fazendo aquelas marcaçõezinhas da costura fininha para que a caneta caiba ali certinho, né?
Então, você pode brincar aí com diversas opções de bolso também. Então, uma mesma peça, para cada cliente, ela vai ter uma particularidade. A gente acaba sempre movimentando algum detalhe, que nenhuma peça fica exatamente igual. Para mim, o grande valor do artesanato, né, até o valor de venda dele, né, para a pessoa adquirir, é esse diferencial. Ele não é aqui em cima que eu vou colocar o viés para o acabamento. É a diferença de você comprar uma peça industrializada. Não vai ter duas peças iguais no artesanato. Pelo menos as minhas peças nunca são exatamente iguais. Mesmo que partam do mesmo molde, cada uma tem um detalhezinho. Um tecido, um acabamento, um bordado, um bolso, o tipo do fechamento, né? Então, ó, eu costurei os bolsinhos nas abas. E agora, esses bolsinhos, ó, frente e verso, vou tirar todas essas rebarbinhas, né, do plástico. E eu cortei um tecido, tô usando também o TNT 80, para ele dar mais estrutura na peça. Do mesmo tamanho, ó, o tamanho exato da capa do caderno. Então, eu vou colocar agora as abas nesse material que é o meu forro. No caso, o TNT 80, você pode usar um tricoline, pode usar qualquer outro material que você tenha para fazer o teu forro. Vou fixar os bolsos nesse forro e depois esse forro todo vou costurar fixando na capa que já está pronta. E vai ficar assim montadinho. Então, agora vocês vão ver aí aceleradinho. E já fazendo o fechamento, né? Colocando todo esse material, fixando junto. Eu já costurei os bolsos no forro e agora eu tô fixando o forro na capa. Faz uma costura de segurança toda em volta. Ó, e já tá quase pronto, né, gente? Vou fazer uma costurinha ali fazendo o arredondado. Eu fiz um arredondadinho nos cantos para seguir o designer da aba. Vou retirar e agora vou fazer o acabamento com viés. Primeiro, tá vendo que eu tô fazendo o reforço ali, ó, no zíper, para evitar de desfiar o zíper. Então, eu tô queimando o zíper em cima e o zíper embaixo. São detalhes de segurança bem importantes para evitar que essa peça tenha dano no movimento. E vou colocar o viés, pessoal. O viés, ele, né, cada um tem uma técnica de colocação. Eu gosto de fazer a colocação do viés de frente para trás. É o contrário do que a maioria das pessoas faz, né? Mas eu me sinto mais segura e eu gosto do acabamento assim. Então, eu coloco o viés por frente da peça, bem na beiradinha, ali, na verdade, dando um pezinho de máquina, tá? Dando ali o pezinho de máquina, não é bem na beiradinha, tá? Faço toda a volta, depois eu desviro ele e faço o fechamento pela parte interna. É assim que eu gosto de fazer. Para mim funciona, já testei da outra forma que a maioria das pessoas faz, assim, e não me adaptei. Então, o artesanato é muito isso, cada um vai dando o seu toque. Eu dou aqui a sugestão e demonstro como funcionou para mim, para talvez, se você experimentar e gostar, faz aí para você também. Faz o fechamento. Essa peça poderia ser feita sem viés. Se você preferir, você coloca o forro nessa parte aí dos bolsos, de frente com a parte da capa, faz uma costurinha toda no avesso, né? Deixa um pedacinho embaixo para desvirar, desvira e daí rebate por fora. Então, é isso, gente. Ficou prontinha a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá? Foi feito com muito carinho. Espero que vocês consigam produzir aí, tá? E dessa forma que a gente deixa mais uma peça aqui no canal. Aqui eu vou colocar a minha etiqueta. Vou colocar também... ainda tô terminando de tirar os acabamentos. Vou colar também a tag, né, de personalização, para vocês verem como que ela fica finalizada. Gente, é uma peça que sai bastante aqui no ateliê. Eu, como professora, também uso bastante, gosto, me ajuda muito no meu trabalho. Ter um caderno, assim, além de bonito, ele permite que eu carregue ali tudo que eu preciso, né? Ele vira uma pastinha, né? Então, me ajuda bastante, ó. Ele vai caber o planner,
poderia ser uma outra agenda, um outro material que você gosta, que você precise carregar, né? Os lápis, as canetas, então fica dessa forma. Olha lá, agora mostrando pra vocês, eu colo a tag e fixo em cima e depois coloco um peso pra ela ficar bem coladinha, não descola. Então, fica como se tivesse sido bordada ali, né? Eu prefiro assim, pra poder escolher onde eu vou finalizar. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Aquele beijo e tchau!